Então, né, de saber que tá aí, começou as irmãs, né? Já tem mais irmãos, já tem mais membros novos, já tem mais pessoas que também não puderam estar aqui hoje, mas eu queria que o Brasil conhecesse, e eu também quero conhecer, a cada um de vocês que está aí na África fazendo a obra de Deus. Então, eu convido aí, primeiramente, né, na parte das irmãs, vamos dar aí a honra para as irmãs também, para que ela venha, fale o seu nome e o que a obra já tem ajudado, a obra de Deus na sua vida espiritual, ou alguma coisa que Deus tem feito, que você queira testemunhar através da obra de Deus. É só falar o seu nome, missionária Xana, né? A missionária Xana tem vergonha. Vamos ver se nós vamos conseguir escutar. Pai Senhor, eu sou a irmã Benita. É só ir um pouquinho mais para trás, irmã Benita. Um pouquinho mais para trás. Sim? Um pouquinho mais para trás só, porque você... Aí, daí. Amém. Quando nós fomos para a igreja, me pegaram na português, na doutrina, e a obra de Deus. Amém, irmã Benita. A irmã Benita está desde o começo da obra, né, irmã Benita? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos saudar a irmã Benita, então, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. A outra irmã pode vir também aí, se apresentar, dizer teu nome, falar, porque a Bíblia diz que os envergonhados não herdarão o reino do céu. Eu sou o pastor Diego, já me apresentei, todos sabem, todos conhecem. Eu sou a missionária Chama, faço a obra de Marta e que não é difícil seguir a doutrina, mas sabemos que é o melhor caminho que podemos alcançar a salvação. Porque há momentos morrer mas eu fico sempre pensando pela Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tem mais uma irmã, em nome do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí agora os varão, tem um varão lá que está sorrindo, feliz. Eita glória. Pai do Senhor, Pai Senhor, que Deus abençoe. estou aqui trabalhando no Senhor. E a oportunidade do mundo, principalmente estar com pessoas espiritualmente, e a permanecer também na doutrina. Graças a Deus, pela sua graça, fui ligado na televisão, como também das coisas. Estou aqui aprendendo na obra. Fico muito feliz de estar aqui nessa igreja, através da obra do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí, agora, aí sim.
era uma pessoa que não gostava de ser aqui, não gostava de doar, não gostava de fazer junto, mas quando chegou a campanha do Jejum, estou a notar que muita coisa na minha vida está mudando. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, em nome do Senhor Jesus. Então, temos aí também o nosso missionário Edmilson, em nome do Senhor Jesus. E, amados irmãos, vamos agora então louvar a Deus. Tem o nosso missionário Edmilson, se apresenta, pode se apresentar aí, missionário Edmilson. Porque Deus já tem operado, muitos já conhecem já o missionário Edmilson, mas pode falar, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu programa irmão, daqui temos saúde, eu missionário Edmilson, diretamente de Angola. Saúde, os meus amados papai do Senhor Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Tá aí a família Dude da África, em nome do Senhor Jesus, e Deus tem alcançado a vitória para a vida dos irmãos, aí está congregando, está buscando, em nome do Senhor Jesus, está intercedendo aí por nós. A gente precisa também de irmãos intercessores. Vamos ver quem está também conosco aqui nesse culto, acompanhando a paz do Senhor Jesus, obreiro Cláudio, a paz do Senhor Jesus, cooperadora Josiele. Eu queria perguntar para os irmãos que estão acompanhando a live também, se está chegando para vocês a voz da transmissão de lá e se está chegando a minha transmissão daqui, né? Porque nós iremos estar agora louvando em o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor, para que venha a ser glorificado. Estarei dando a oportunidade para que os irmãos, tá ótimo? Glória a Deus, aleluia. Eu ia até colocar aqui, mas está bom então, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos já reunidos em nome do Senhor Jesus, é nítida o amor e o verdadeiro evangelho que estamos vivendo. Estamos aí querendo, a minha alegria, o meu prazer é ir aí na África em nome do Senhor Jesus. Porém, Deus sabe que a nossa igreja não tem a condição financeira para estar arcando com passagem, com coisas mais, mas eu acredito que nós estamos no início dessa obra. Jesus Cristo está prestes a voltar, a vir arrebatar a sua igreja. Então, prestes, muito rápido, Deus vai prover todas as coisas para nós, para que a gente venha estar crescendo a obra, para que a gente venha estar fazendo com que o evangelho cresça. E a minha preocupação também é com a vida espiritual dos irmãos. Então, toda quarta-feira, às 4 horas, até às 18 horas, né? Nós estaremos aqui fazendo isso, essa interação. Eu quero conhecer vocês, os irmãos também do canal querem conhecer. Deus, ele está muito feliz com isso, porque é isso que nós temos que ter também, essa comunhão. Então, toda quarta-feira, combinei aí com o missionário Edmilson, em nome do Senhor Jesus, que estarei aqui dando um ensinamento, falando acerca de algo no mundo espiritual, para que os irmãos venham entender o evangelho, para que os irmãos venham também estar aí sendo capacitado cada dia mais a ganhar almas para Jesus. E então, toda quarta-feira, às 16, aqui, aí eu creio que já seja às 19 horas, mas nós vamos estar aí reunidos, fazendo a obra de Deus juntos, tendo um ensinamento, eu passando para a igreja, e os irmãos poderem estar acompanhando em nome do Senhor Jesus. Eu queria dar a oportunidade, então, para que os irmãos louvassem a Deus, os hinos que estiver no seu coração, que nós estaremos aqui todos nós estamos também conectados em espírito com o Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Oh, soberano Deus. Temor não há.
Oh, glória a Deus, aleluia. Fiel é o Senhor e digno é o Cordeiro de Deus. Queria que os irmãos também louvassem os hinos, que os irmãos se têm louvado, que agrada a Deus. Aquele hino que diz assim, ó, fala uma palavra para mim, eu estou aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Deixa Deus usar vocês aí no louvor, porque Deus ama o louvor, irmãos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele é dado a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Nós estamos aqui também, ao vivo com os nossos irmãos. Veja aí esse culto a Deus, né? Com os irmãos também na live. Os irmãos estão aqui sentindo a presença de Deus e glorificando a Deus pelos hinos também, que está abençoando a sua casa, a sua família. Meus amados irmãos, Deus ele é fiel e recompensador daqueles que o buscam. Estamos aqui com a nossa irmã Rivane, estamos aqui irmã Evelyn Campos, estamos aqui em nome do Senhor Jesus, irmã Evelyn Campos lá de Nova York está acompanhando, e quem está acompanhando também nossa irmã Adriana de Nova Jersey, a nossa irmã Rivane de Nova York, a irmã Evelyn, a irmã de Nova Jersey. Então nós estamos conectados aí aqui de Porto Alegre, Brasil. A irmã Rivane também no Brasil, os demais irmãos aí no Arroio Grande, e os irmãos estão aí conosco na África. Isso prova que o nosso Deus é um Deus de todas as nações, de tribos, povos, línguas e nações, adorando o mesmo Deus, a mesma doutrina. Então, olha só que bênção, os irmãos lá nos Estados Unidos estão na santa doutrina do Senhor, os irmãos na África estão na santa doutrina do Senhor, nós estamos aqui no Brasil na santa doutrina do Senhor. Então, veja que é de Deus. Como é que pode? É o Espírito Santo de Deus que toca nos nossos corações para que a gente venha estar conectado no mesmo amor, na mesma verdade. Veja que o nosso Deus ele não é um Deus de perto e ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus de perto e de longe. Ele está aqui, está em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, aqui em Porto Alegre agora, 4h30 da tarde. Aí, na África, eu creio que já seja 7h30, 19h30 da noite, e lá nos Estados Unidos já é outro horário. Então veja que Deus não está no tempo. Breve nós estaremos todos juntos, né? Adorando o mesmo Deus, adorando na mesma fé, na mesma concordância, na mesma esperança, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Então é momento de nós perseverar. Está tudo tudo que está acontecendo aí são coisas para a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Agora lá nos Estados Unidos, 2h37. A irmã está dizendo lá, 2h37 da tarde. Então veja como o nosso Deus é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, irmãos. Então, santo e glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel e recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, eu queria que vocês também louvassem agora mais um hino para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Existe um hino onde é na própria língua, umbundo, né? Na língua dos irmãos, que os irmãos também gostam aqui. Os irmãos estão comentando, dizendo, eu gosto daquele hino, eu gosto daquele. Então, nós do Brasil amamos vocês e tenho certeza que vocês amam a gente. E breve eu, em nome do Senhor Jesus, orem para que eu, pastor Jade, possamos ir aí, viajar também, fazer essa viagem missionária, ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo que Deus mandar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Deus maravilhoso, a presença de Deus, porque Deus ele habita no meio dos louvores. É notório, meus amados irmãos. Seguem louvando a Deus, adorando a Deus, não importa o que aconteça, porque o nosso cântico não acaba aqui nesta terra. O nosso cântico ele não termina, ele é eterno. Vamos estar louvando a Deus para todo sempre. Essa vida aqui, irmãos, é uma vida passageira onde a gente deve ser obediente a Deus para que a gente venha estar louvando a Ele. Não está gritando, pedindo socorro em ranger e dente. Então, não perca a sua salvação jamais. Eu tenho um compromisso com Deus, então vocês devem ter também um compromisso com Deus, aonde este compromisso, em o nome do Senhor Jesus, venha a ser aí com Cristo. Por quê, amados irmãos, que eu digo isso? Eu sei que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que eu possa estar vivendo, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra aquele que está no céu. Então, independente de tudo, sempre quando você fizer algo, você lembre que você está pecando primeiramente com Deus. Salmista Davi, ele falou acerca do pecado dizendo que, Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Então, hoje eu quero estar ministrando em o nome do Senhor Jesus acerca do pecado. Eu quero estar falando 3 pontos para os irmãos, para que os irmãos venham a aprender em nome do Senhor Jesus, onde nós vamos estar falando 3 assuntos. Primeira coisa, pequei, errei. Para quem que eu estou devendo? Para quem que eu devo? Porque sempre quando a gente peca, a gente deve algo para alguém. Então nós vamos entender e vamos aprender o porquê, que é para quem que a gente deve. Também o segundo ponto, que nós vamos analisar como Deus vê o pecado e como a humanidade vê o pecado, infelizmente, como os irmãos da igreja estão vendo o pecado no dia de hoje. E também o terceiro ponto que nós vamos estar falando é como a gente busca se livrar disso, busca sair do pecado, busca reconhecer o seu erro, sua falha, e para quem que Jesus Cristo ele veio. Então, meus amados irmãos, fiel é o Senhor e digno é o Cordeiro de Deus. Eu queria que os irmãos rapidamente abrissem a palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, em primeira João, livro de 1 João, no capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. E sempre, irmãos, em reverência à palavra de Deus, a gente sempre se coloca em pé. Por que que eu vou dizer isso para vocês? Abra lá em Neemias, agora antes, bota o dedo aí em João 2 e abra lá em Neemias, capítulo de número 8. Por que que a gente perante a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Neemias, lá no tempo do exílio, Neemias capítulo de número 8, versículo de número 11, se eu não me engano, vamos ver. Olha só, Neemias
Neemias, capítulo 8, versículo de número 5. Olha só, Neemias, ele foi responsável pela construção das sinagogas, onde o povo judeu estava adorando a Deus. E lá em Neemias, lá, no capítulo de número 8, versículo 5, olha só o que está escrito. Abriu Esdra o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Então veja que lá sempre quando era lido a Bíblia, a palavra de Deus, o livro, né, que eram os pergaminhos, eram abertos e eles se colocavam de pé. Isso há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Então sempre, quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente em reverência se põe de pé. A Bíblia diz no livro de Ezequiel também: filho meu, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então, quando Deus ele vai falar conosco, a gente deve ter um sinal de reverência para estar escutando a Deus. Então, agora voltamos lá para 1 João, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Eu, como pastor, né, tenho esse compromisso também de ensinar os irmãos, de instruir os irmãos, né? E sempre instruirei e falarei pela palavra de Deus, porque é ela que me transforma, é a palavra de Deus que transforma o homem, é a palavra de Deus que transforma, em nome do Senhor Jesus, as nossas vidas. Primeira João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pequeis, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não há verdade. Pode sentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. É digno de honra, de glória e de louvor. Amados irmãos, João, ele está dizendo agora aqui, em sua carta, escrevendo para a igreja, que não é para o povo pecar. Mas, porém, se o povo pecar, a gente tem um advogado. O advogado é aquele que nos defende perante o juiz. E a Bíblia nos fala que haverá um juízo nosso perante o Pai. Então, quem que é o nosso advogado? A pessoa que comete um delito, que comete um crime, ou que comete algo, ela vai atrás de um advogado para que o advogado venha defender perante o juiz. Então, Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é aquele que nos defende quando a gente vai até ele. Nós temos que entender que desde o princípio da humanidade, Adão e Eva, eles pecaram e eles não foram até os pés do Senhor. Eles se esconderam, colocaram desculpa e não quiseram pedir perdão. Deus ele foi a ele para perguntar: Adão, você comeu o fruto que eu ordenei que não comesse? Adão colocou a culpa em quem? Na sua esposa. A mulher que você me deu como companheira, a mulher que o Senhor fez para mim, ela me deu e eu comi. Então Deus foi ter com Eva. E Eva estava ali agora colocando a culpa na serpente, dizendo: ela me deu e ela, por isso que eu comi. Então, veja que um colocou a culpa no outro. Veja que ninguém quis reconhecer o seu pecado. E a serpente, que já estava condenada, porque era o antigo Satanás, já estava a uma condenação maior, aonde que agora não mais a terra, e sim o largo de fogo, aonde que Deus deu uma penitência. Então, para todos aqueles que pecaram e não se arrependeram. Nós temos que entender, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus desce para que a gente venha buscar o arrependimento. Então, Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que não querem ser consertados. Eu não vim para aqueles que não querem melhorar. Eu não vim para aqueles que dizem que sabem tudo. Eu não vim para aqueles que se acham melhor. Eu não vim para aqueles que dizem que não tem pecado. Eu vim para os pecadores, para trazer o pecador ao arrependimento. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente deve entender, e nós vamos já estar entrando já no primeiro assunto, é onde quando eu pecar, quando eu errar, quando eu fizer algo para Deus, o que acontece? O que eu devo fazer? Eu não devo nada
a Satanás. Veja que Satanás ele não tomou a autoridade de Adão e Eva, e sim foi quando Deus permitiu e deu a sentença, e ele recebeu a chave do mundo. Veja que o pecado ele nos afasta de Deus. Então, amados irmãos, muitos têm medo de Satanás, muitos pecam, muitos mentem, muitos roubam, mas têm medo do diabo. E agora o que o diabo vai fazer comigo? Eu deixei uma brecha para o diabo entrar, eu pequei, eu errei, eu fiz coisas erradas. Muitas pessoas estão em pecado, mas escondem o seu pecado. A Bíblia diz que Deus, ele alcança a misericórdia para aqueles que confessam. Então, quem confessa o erro e deixa em nome do Senhor Jesus, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, nós temos que entender isso. Eu errei. Deus, ele não quer que você se desvie. Quando você errar, quando você pecar, Deus não quer que você volte para o mundo, porque ele sabe que lá Satanás vai te aniquilar. E é essa a intenção de Satanás. Acusar, colocar sentimento de culpa em nossos corações. Eu não estou aqui pregando, defendendo o pecado, mas sim eu estou dizendo para que se você pecar, você tem que reconhecer o seu erro e pedir para que Deus venha ter misericórdia, ter um tempo de separação, ter um tempo de jejum, ter um tempo de oração. Lembra quando Davi pecou e enquanto ele não pediu perdão, a sua vida estava em ruína, ele estava fazendo coisas piores. Enquanto a gente não pede perdão, o pecado ele aumenta. Davi, ele começou a ir lá, mandou matar Urias. O seu primeiro pecado foi adultério. O seu segundo pecado foi matar Urias. Foi forjar alguma coisa também para que ele viesse, mentiu, para que ele se deitasse com a sua esposa. Foi depois, então a consequência do pecado vai trazendo, e a Bíblia diz que um abismo leva ao outro. Então nós temos que entender, eu errei, eu devo perdão a Deus, eu tenho que dobrar o meu joelho, primeiramente a Deus. O salmista Davi disse, eu pequei, somente a Deus pequei. Então, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, quando nós tropeçarmos alguma coisa, porque a nossa natureza é pecaminosa, nós temos que fazer o quê? Que pedir perdão para Deus. Nós não devemos nada a Satanás, ele já é derrotado em nome do Senhor Jesus. O que ele faz neste mundo é nos tentar, porque sabendo que se nós pecar, nós vamos se afastar de Deus. E quanto mais distante de Deus nós estiver, porque sem pedir perdão, sem pedir misericórdia, nós estaremos distante de Deus. Ele vai poder tripudiar na nossa vida. Mas no momento que a gente confessa, peça perdão, existem muitos crentes que hoje têm pecados ocultos. Tem muitos crentes que têm pecados que não querem confessar e pensam que estão bem com Deus. E o inimigo, por volta e meia, acusa a vida deles. E a pior coisa é estar sendo acusado por Satanás em todo tempo. No momento que tu confessa o teu pecado, no momento que tu confessa algo que você fez de errado, no mundo espiritual é quebrado uma barreira. No começo que tu fala, eu sou miserável, eu sou pecador, eu forniquei, eu adulterei, eu menti, eu roubei, eu maltratei, de te acusar. Então é por isso que nós devemos entender o que é o pecado. Entender que Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia. Que não adianta a gente morrer no pecado, que não teremos naquele dia salvação para as nossas almas. Então, irmãos, a primeira coisa, pecou, deve perdão a Deus. A primeira coisa que tu deve fazer é orar. Deus, Senhor, perdoa pelas minhas iniquidades. A Bíblia diz que até mesmo que nós somos pecadores e a nossa natureza é pecaminosa. E muitas das vezes a gente peca até mesmo sem saber. Então, por isso que todos os dias nós devemos orar, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pensamentos, pedindo perdão pelos sonhos que o espírito das trevas conseguiu entrar em nossos sonhos, pedir perdão por tudo que a gente pensa, por tudo que a gente faz de errado, que Deus, ele é recompensador para nos abençoar. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus veio aqui nesta terra só para nos convencer do pecado. E como faz para a gente ser convencido dos nossos pecados? Orando, jejuando, buscando a Deus, nos limpando em o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu creio que todos vocês conhecem a história de Noé. Eu creio que todos vocês conhecem que Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, capítulo 14, abra aí a Bíblia, em Ezequiel, capítulo de número 14. E nós vamos estar lendo, em nome do Senhor Jesus, Ezequiel 14, Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 14.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para que o irmão que saiba, que conseguiu encontrar, se colocar de pé e ler para nós Ezequiel 14, 14. Possa participar aí, que é um culto para que os irmãos venham participar. Pode ler em voz alta, meu irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Glória a Deus, aleluia. Ainda que se houvesse no meio deles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida, diz o Senhor. Aqui Deus está falando, em nome do Senhor Jesus, para o profeta Ezequiel, se estivesse na terra Daniel, Jó e Noé, pela sua justiça, ele se salvaria, pela sua prática de justiça. Noé trabalhou pregando o arrependimento. Noé trabalhou construindo, fazendo coisas que ele era um homem justo, fazendo a obra de Deus. Então, a Bíblia diz que aí Deus falou que eles se salvariam pela sua prática da sua justiça. Também Daniel foi um homem de oração, um homem de jejum, que ele ali foi revelado para ele, e o próprio Senhor Jesus, representado em uma veste de linho branco, falou: Daniel, você vai dormir e quando você acordar vai ressuscitar. Jó também passou por luta, passou por prova, era um homem íntegro. Só que o que acontece? Jó falou que Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor, que ele se levantaria do pó da terra e ia ver a face do Senhor Redentor. E a própria Bíblia afirma que esses 3 homens foram homens justos. Mas eu quero perguntar para vocês, todos nós sabemos da justiça de Noé. E eu quero perguntar para vocês, se hoje a gente visse algum homem de Deus ou alguma mulher de Deus aqui no YouTube, na internet, e vazasse a foto deles aonde eles estivessem nu, e vazasse a foto deles aonde eles estivessem pelados, como que você reagiria disso? O nosso primeiro pensamento é dizer: olha ali, pecou, falso profeta. O nosso primeiro como que o mundo, como é que a igreja vê o pecado, a gente diz: olha só, é um falso profeta, é um homem que merece a condenação. O que aconteceu se vocês encontrassem qualquer pastor bêbado, num bar, caído na rua? Qual que é a condenação da igreja? A igreja ia falar: aquele pastor não presta, aquele pastor está pregando, mas está bêbado no bar, ele não está pregando e não está vivendo. Então as pessoas condenam. Mas eu quero dizer para vocês que conhecem a palavra de Deus, o que aconteceu com Noé? Quando Noé saiu da arca, ele o quê? Se embriagou. E por que nós não julgamos Noé como nós julgamos as pessoas? Noé, ele saiu da arca e plantou uma vinha e se embriagou, ficou bêbado. E até hoje a gente tem o Noé como um herói da fé. A Bíblia relata também que Noé ficou nu. Veja que Noé, ele ficou nu perante os seus filhos, e a nudez é pecado. Veja, irmãos, que Deus não levou em conta os erros, as falhas de Noé, e sim as suas práticas de justiça. E agora Deus sabia que Noé iria se arrepender dos seus pecados. Porque Noé, depois, quando ele ficou sóbrio, ele se arrependeu, ele viu que as coisas que tinha feito eram coisas erradas. Então, amados irmãos, eu não estou aqui defendendo o pecado, eu estou aqui mostrando para vocês que todos nós podemos cair, que todos nós podemos ter falha. Então, a gente não pode apontar e ver o pecado como a falha do nosso irmão, não apontar para que ele venha a ser expulso da igreja, não apontar para que ele venha a ser um chamado de falso profeta, ou olhar somente aquela falha, somente aquela transgressão dele. Eu quero que vocês entendam no mundo espiritual que a gente tem que ajudar as pessoas a sair do pecado. O que aconteceu depois que Noé estava nu? Veio um dos seus filhos e deu risada. Começou a dar risada da nudez dele. Começou a dar risada porque ele tinha pecado. Começou a dar risada porque ele caiu. E a Bíblia relata que ele foi amaldiçoado por isso. Mas os filhos que o protegeram, que ajudaram, que cobriram a sua nudez, que ajudaram ele, que estenderam a sua mão, eles foram o quê? Abençoados. Então veja, amados irmãos, Deus,
está mostrando que nós que condenamos os nossos irmãos que estão em falha, nós que condenamos os nossos irmãos que estão no pecado e não estendemos a mão para eles, nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que estender a mão para os nossos irmãos. Se alguém da igreja, se algum de vocês cair, se algum de vocês pecar, pregue a verdade para ele, mostre, exorte, fale o que está errado, corrija. E você que pecou deve aceitar a repreensão. Devemos aceitar a repreensão, entender que Deus, Ele é um Deus de misericordioso, esperar até o tempo de Deus para que a gente venha nos limpar. Toda pessoa que peca, ela precisa de ajuda. Toda pessoa que peca, ela não tem que ser separado, deixado de lado. Ela tem que ser olhado com um olhar de misericórdia, estender a mão para ele. Veja, irmãos, nós somos uma igreja que está indo no mundo pregar contra as pessoas que estão em pecado, para que elas venham abrir os seus olhos e vir conosco congregar, entrar na arca, se salvar. Nós estamos pregando o arrependimento para que as pessoas venham se arrepender. E quando elas vêm para a igreja, lógico que quando acontece uma queda, porque não existe igreja que não vá uma pessoa cair, acontece daquele irmão pecar, daquele irmã pecar, a gente condena ao ponto de mandar de volta ela para o mundo, ao ponto de mandar de volta ela para a queda. Deus, ele quer uma igreja diferente, irmãos, uma igreja que estenda a mão. Deus, ele quer uma igreja que haja de misericórdia, que venha olhar, ó, o irmão pecou, em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar em campanha de oração, nós vamos entrar em campanha de jejum. Ele pecou e o diabo quer levar ele para o mundo. A primeira coisa que ele faz, o diabo tenta, aí depois peca e depois leva do mundo. Então, eu não quero que os meus irmãos, por conta do pecado, por conta da sua falha, sejam lançados fora. Não. Se ele quiser se arrepender, lançado fora. Mas a Bíblia diz, fale uma, duas vezes. Fala duas vezes. Se ele não se arrepender, fale perante a igreja toda, para que ele seja exortado, para que haja temor em todos. Mas agora, se eles não quiserem se arrepender, trata como gentil. O que é o povo gentil? O povo gentil somos eu e somos você. O que Paulo fez com o gentil? Pregou o evangelho, tudo de novo. Então, aquela pessoa que não quiser mudar, não quiser reconhecer o seu erro, a sua falha, ela tem que ser pregado o evangelho de novo, porque ela não entendeu o evangelho. Então, irmãos, a gente deve pregar. Não expulsamos ninguém jamais da igreja, mas aquela pessoa tem que vir, sentar no banco, não pode estar participando da ceia do Senhor, porque são práticas que ele sabe que está fazendo errado, então ele tem que ficar separado em o nome do Senhor Jesus. Ele está em separação em o nome do Senhor Jesus, até com que Deus venha lavar ele, purificar novamente, para que ele possa estar na obra de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender e reconhecer isso. Então, nós já entendemos que não devemos nada a Satanás. Pecou, peça perdão para Deus. Abra uma consagração para Deus. Não deixa o inimigo te acusar em todo tempo, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você saia da presença de Deus. Ele quer dizer que você é incapaz. Ele quer dizer que você não vai conseguir. Mas não, Deus tem um plano grande contigo. Veja que Jesus Cristo, ele veio para trazer o pecador ao arrependimento. Veja que Jesus fez o olhar de misericórdia para aquela mulher que era adúltera, que foi pegada no ato de adultério. E ele não a condenou ela. Ele disse, quem não estiver pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos, todos nós erramos em alguma coisa. Todos nós pecamos em alguma coisa. Até mesmo se a gente não ganhou uma alma hoje, nós estamos pecando, porque Deus, ele nos separou para ganhar almas. Então, se a gente não ministrou, não evangelizou para alguém, é um pecado, porque a gente sabe que precisamos evangelizar. A gente sabe que precisamos orar. A gente sabe que precisamos visitar. A gente sabe que precisamos orar, que precisamos e necessitamos jejuar. E se a gente não faz isso, a gente pecou, porque a Bíblia diz que todos aqueles que sabem o que tem que fazer, peca. Então, nós temos que entender, amados irmãos, que temos que ter um olhar de misericórdia. Mas, porém, o que mais nos entristece no dia de hoje é que as pessoas não querem se arrepender. A pessoa que está no álcool não quer largar o álcool. A pessoa que está no pecado, no segundo casamento, a pessoa que está no adultério, ela não quer largar, ela quer continuar naquela prática, porque o pecado é mais atrativo para ela do que o perdão de Deus. Nós não somos condenados por conta do pecado. Nós somos condenados por conta do perdão que nós estamos rejeitando. Nós somos condenados por conta do arrependimento que a gente não quer ter em nossos corações. Nós somos condenados não pelas nossas falhas, não pelas nossas faltas, mas sim por não se humilhar a Deus. Então hoje, Deus está nos dando a oportunidade
de nos humilhar. Deus está nos dando a oportunidade de nós melhorar. Então a igreja tem que entender que nós somos todos pecadores pregando para pecador, para que todos nós venhamos chegar ao arrependimento. E entender que o perfeito é Jesus. Muitas pessoas pensam porque louvam bem vão se salvar. Muitas pessoas pensam porque louvam bem vão entrar no reino dos céus. Mas não. Vocês pararam para imaginar um louvor dos anjos, como é que não deve ser? Um louvor lindo, um louvor maravilhoso. Mas eles não foram obediência a Deus, eles se rebelaram contra Deus e por conta disso foram expulsos do céu. Então Deus não se importa com um perfeito louvor, e sim com uma perfeita obediência. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, irmãos. Que a gente venha obedecer a Deus, que a gente não venha ter medo do diabo, que a gente venha ter medo de pecar. Porque no momento que você pecar, Deus ele perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência. Davi adulterou. Ele dormiu com Batseba, uma mulher que não era dele. E o distúrbio de tudo isso, a consequência de tudo isso, foi uma família desestabilizada. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve uma casa desestabilizada. Um dos seus filhos brigou com outro, matou um do seu irmão. Então imagina uma casa, um lar, onde um irmão mata o outro. A mesma coisa no princípio, por conta do pecado de Adão e Eva, a morte, o salário do pecado era a morte que deu na sua casa. E a gente sabe que a pior dor para um pai, a pior dor para uma mãe é perder um filho, ainda mais por assassinato do outro. Imagina, nos dias de hoje, um vai estar na prisão e outro morto. E como que vai estar aquela casa? Então isso que aconteceu com Davi, o filho dele matou o outro. Um outro filho sentiu atração pela filha, ao ponto que eles se inflamaram, ao ponto que eles chegaram a se conhecer junto, entraram ali, se inflamaram. Então veja como é que era a casa de um rei. Muitos gostam de pintar Davi como o rei Davi, como o poderoso Davi, o que venceu o gigante, mas ele não venceu as maiores batalhas dentro da sua família, dentro da sua casa, e ele não deixou de ser homem de Deus e não deixou de encontrar a salvação. Mas isso era consequência do seu pecado, consequência do seu erro. Então nós temos que entender, irmãos, que todo pecado tem uma consequência. Deus ele vai te perdoar, mas tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, se você fez algo para alguém, pecou, peça perdão para Deus e receba a sua penitência. Nós temos que entender também a diferença do pecado e da provação. Jó era um homem íntegro, temente, um homem que buscava Deus e adorava Deus, mas ele foi provado por Deus. Então é diferente, ele não estava em pecado, ele não estava praticando pecado. Mas a Bíblia diz que os seus filhos faziam banquete. Então os pecados dos seus filhos foram castigados, levaram à morte. Então por isso que o pai deve instruir o filho no caminho que deve andar. Então veja que também, por conta aí do pecado, onde Jó era um homem íntegro, a própria mulher dele se levantou contra ele. E Jó era um homem de Deus. Disse assim, dizendo assim, ó, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então ela não estava convertida. Ela só queria estar na hora boa, só queria estar na bênção, mas ela não estava convertida. Então Jó estava passando por problemas espirituais, porque ele estava fraco agora, sem entender aquela situação, estava com problemas financeiros, porque tinha perdido os bens materiais, e estava longe dos seus filhos. Jó estava passando por todas aquelas coisas, mas isso era uma aprovação, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado no final. Então nós temos que entender, irmãos, se você não fez nada de errado, se você não está fazendo nada de errado, mas se você fez, peça perdão para Deus e pague as consequências. Você vai ter a consequência do seu erro. Jesus Cristo pagou a consequência de todos os nossos pecados. Jesus Cristo pagou a consequência de todos. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos que entender, amados irmãos, que temos que pedir perdão para Deus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Todos entenderam? Glória a Deus. Então, vamos estar entrando, então, num direcionamento final deste estudo, num direcionamento final deste ensino, aonde eu quero dizer para vocês qual que é a vontade de Deus. A Bíblia nos relata que a vontade de Deus é com que todo o homem venha chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, Jesus Cristo só não veio porque ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Ele quer que nós se arrependamos dos nossos pecados. Eu, quando eu era de uma igreja de Porta Larga, eu orava pedindo para que Deus viesse, que Jesus voltasse, mas aí depois eu tinha tantos pecados que eu dei glória a Deus que Jesus não tinha voltado. Então nós temos que analisar e nos limpar
porque não conhecia ainda a verdade. Mas existem pessoas que não conseguem se arrepender. Vocês pararam para analisar que a pessoa que não consegue se arrepender, ela não tem o Espírito Santo, ela está errada, mas quer defender o seu erro. Ela está errada, mas quer defender a sua razão. Ela está errada. Por quê? O inimigo, Satanás, ele não se arrepende. O diabo, ele pecou no céu, ele pecou na terra e ele não se arrepende até o dia de hoje. O diabo, ele não consegue se arrepender. Então, tem pessoas que estão no seu erro e não conseguem se arrepender. Está caindo lá, está reconectando lá, em nome do Senhor Jesus. Então, toda pessoa que não consegue se arrepender, ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ela traz o arrependimento para nós. Glória a Deus, meus amados irmãos da live, ficou funcionando para os irmãos da live, porém agora lá caiu, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar ligando de novo para o nosso irmão Edmilson. Glória a Deus, amados irmãos. Enquanto isso, vamos estar falando com os nossos irmãos aqui da live, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos fazendo aí um ensinamento. Quem está aqui me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o cooperador Josiel, que Deus abençoe meu irmão Adeildo Ferreira. Então, estou explicando acerca do pecado para a igreja lá dos irmãos, para que venham entender. Porque uma das coisas que tem acontecido na igreja hoje é um irmão apontando o outro, um irmão acusando o outro, é um irmão querendo ter razão com o outro, mas a igreja não é para que a gente venha buscar as nossas razões, e sim a razão de Cristo. Se uma pessoa pecou, ela merece para o mundo? Se uma pessoa pecou, se uma pessoa errou, ela merece voltar para o álcool, voltar para o tráfico, ou ela merece ser ajudada? Então tem que entender isso, que a pessoa... A gente deve entender isso, que a pessoa que pecou e errou, ela precisa de ajuda, irmãos. Por exemplo, aquela pessoa pecou, ela tem que ser separada, disciplinada para ser tratada. Não é para mim apontar, falar o fulano errou, o fulano fez isso, o fulano está fazendo isso. Ela tem que ser ajudada, irmãos. Porque o que está acontecendo hoje, as pessoas estão já apontando, já acusando, já dizendo... Pode ser quem for, irmãos, seja quem for. A gente está vendo hoje aí, em nome do Senhor Jesus, que muitas contendas acerca do YouTube, porque um não está de acordo com o outro, um ensina outra coisa. A pregar, nós devemos pregar. Mas o que acontece? Se estiver errado, se aquele irmão estiver errado, se aquele irmão estiver falhado, o que tem que fazer? Nós devemos orar por ele. Nós temos que pregar a verdade para ele. Segundo passo, orar pela vida dele. E se ele cair e reconhecer seu erro, ajudar. Se ele não quiser ajuda, amém. Tu fez a sua parte, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, deixa eu tentar fazer aqui. Não está dando. Creio que deve ter acabado lá a internet do missionário Edmilson, né? Deve ter acabado lá a internet dele, por isso que não está chegando, porque na África é difícil e os dados lá que a igreja paga são caros. E aí, em nome do Senhor Jesus, era isso que deve ter acontecido, porque a gente ficou aqui quase 1 hora fazendo essa live. Mais uma bênção, os irmãos puderam participar, os irmãos puderam aí também estar conhecendo a obra na África. E se permitir Deus, se nós tivermos aí a condição de estar ajudando também acerca de todas essas coisas lá, estaremos ajudando em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui então, em nome do Senhor Jesus, para mim aparecer aqui para os irmãos. Glória a Deus. Vou estar então terminando este ensino aqui com os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vou ver se eu consigo colocar aqui, em nome do Senhor Jesus.
Senhor está colocando aqui para a honra e a glória do Senhor Deus. Aleluia. Eu está colocando aqui, para mim está terminando então este ensinamento junto com os irmãos. Fiel é o Senhor e digno é o Cordeiro de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu estou terminando aqui então este ensinamento. Eu creio que lá na África acabou a internet, então fizemos aí a live África Brasil. Foi uma bênção em nome do Senhor Jesus. A conexão não nos ajudou lá dos nossos irmãos da África, acabou caindo e eles não conseguiram retornar e eu não consegui retornar para eles. Mas o real intuito, meus amados irmãos, é explicar para você e para nós. Então, se você tem algum pecado em oculto, se você tem alguma coisa que você fez que Deus não está se agradando, quem saiba algo que você fez aí que está te prejudicando, está prejudicando a sua vida espiritual, confesse a Deus. Dobre o seu joelho, confesse a Deus. Irmãos, e paremos de olhar o pecado dos outros e devemos orar pelos pecados dos outros. Eu sei que muitos escândalos estão por vir, muitos escândalos estão para aparecer, mas isso não pertence a nós. Isso pertence ao Todo-Poderoso, isso pertence a Deus. É Deus que há de julgar. Se aquela pessoa pecou, se aquela pessoa mentiu, se aquela pessoa roubou, se está roubando o dinheiro da igreja, amém. Pregue a verdade, mas não aponte o pecado, porque não é o pecado dele não é a pessoa. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, sim contra principado, potestade e espírito dominador. E eu não quero ver nenhum irmão cair, eu não quero ver nenhum irmão se desviar por conta de algo que, em nome do Senhor Jesus, da igreja, fazer com que venha cair, com que venha fazer essas coisas. Então nós temos que estar pregando e ajudando de misericórdia, ajudando os nossos irmãos. Então o real intuito do evangelho é ajudar, é estender a mão. Porque se nós queremos ajudar as pessoas que estão em pecado no mundo, por que nós não vamos ajudar as pessoas que estão em pecado dentro da nossa igreja? Então, se o irmão mentiu, se o irmão roubou, ficou contra ti, muito maduro acerca de tudo que estão fazendo, sempre perdoei os meus irmãos, não tenho nada contra aos meus irmãos, porque isso só prejudica a mim mesmo. O remorso, a dor, tudo que fazem contra nós, mesmo que eu tenha razão, eu perdoo, e em nome do Senhor Jesus, infelizmente, né, nós sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, sabemos que o inimigo, Satanás, ele entrou aí nas igrejas, e hoje ninguém consegue mais amar ninguém, então ninguém quer ser corrigido, poucas pessoas querem ser exortadas, mas querem exortar. Eu louvo a Deus pela exortação, eu louvo a Deus por Deus estar me exortando, porque o Espírito Santo de Deus ainda está dentro de mim e eu consigo me arrepender. Sabe quem não consegue se arrepender? É o diabo. Sabe quem não consegue se arrepender? É Satanás. É o diabo que não consegue se arrepender. Então nós temos que entender uma coisa, amados irmãos. Nós temos que entender algo, em nome do Senhor Jesus, que é muito importante que a gente venha meditar nisso. Porque se algum irmão até mesmo pregou com o nosso pecado, se algum irmão até mesmo anunciou o nosso pecado, a gente deve glorificar a Deus porque estão falando do nosso pecado. Que a gente venha estar buscando se arrepender, a gente venha estar buscando a eficácia do Senhor, porque aquele irmão que está pregando contra o nosso pecado, ele mesmo que estiver com o coração perverso, o coração ruim, querendo nos afrontar, ele está nos ajudando, se a gente reconhecer. A gente deve analisar se tudo que está acontecendo é para o nosso bem ou tudo que está acontecendo é para o nosso mal. E entender quando é uma provação, porque a Bíblia diz que quem não se arrepende é Satanás. O diabo não consegue se arrepender. A gente só foi para a igreja porque nós reconhecemos que éramos pecadores. A gente só foi para a igreja porque a gente reconheceu que tinha que mudar aquela vida que nós estávamos vivendo. A gente só foi para a igreja porque reconhecemos que precisávamos de Cristo. E depois que a gente está na igreja, por que a gente não tem que se arrepender?
Depois que a gente entrou na igreja, por que a gente não tem que melhorar? Por que a gente não tem que se humilhar? Eu tenho que melhorar muito, em muitas partes. Temos que entender o que é falha e o que é pecado. Temos que entender que temos também falhas a ser corrigidas. Falhas que até mesmo nós temos que entender que os homens têm muitas falhas aqui na Terra. Então, se a gente não gosta que no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de algum erro, as pessoas venham e nos abandonem, então não abandone o seu irmão no momento que ele mais precisa. No momento que mais precisa, a igreja aponta. No momento que mais precisa, a igreja, ela, em nome do Senhor Jesus, deixa de lado. Mas temos que entender uma coisa também. Existem muitos irmãos que pecam e não se arrependem. Querem continuar defendendo o seu pecado. Então a gente não pode ser conivente com o pecado. A gente deve pregar e falar, irmão, tu tem que se arrepender. Se ele se levantar contra ti, se ele falar mentira contra ti, se ele ficar bravo contigo, se ele sair da igreja, amém. Porque você pregou a verdade. Você anunciou a verdade. Mesmo que ele não queira, não rejeita, você deve anunciar a verdade. A gente tem compromisso com a verdade. Então nós pagamos pelos sangue de todos aqueles que estão na igreja, e se a gente não fala para passar a mão por cima, a gente vai ser conivente com aquele erro. Se o seu filho matar, se o seu filho roubar, ele vai ter que ir para a prisão. Então, é diferente daquela mãe que esconde, passa a mão por cima do filho. Vem a polícia, ela esconde. Ele assassinou, vem a polícia, ela esconde. Vem, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que foram roubadas, ele esconde. E aí aquele filho acaba dando mais problema ao ponto de cair na droga, tá? Não. Então um pai que verdadeiramente que ama, ele vai ali, manda com que o seu filho que roubou devolva aquilo que roubou e seja justiçado por aquilo que ele fez. E se for necessário que a mãe, o pai vá na cadeia visitar o seu filho, ela vai lá e vai visitar, porque ele tem que ensinar a reta justiça para o seu filho. Não passe a mão por cima jamais. Deus não é um Deus que passa a mão por cima. Ele não passou a mão por cima de Davi, ele não passou a mão por cima de Eva, ele não passou a mão por cima de ninguém. Ele mostrou e ainda perguntou, qual que é o teu pecado? Ele disse também para aquela mulher adúltera, vai agora e não pecas mais, vai e não peques mais. Então ela foi e não praticou o mesmo erro. É diferente dos irmãos que adulteram uma vez, adultera duas vezes, adultera três vezes, e então aí a gente está sendo conivente com isso. E um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Jesus Cristo voltou para Pedro, porque sabia que Pedro tinha um coração bom, que Pedro ainda tinha um coração que poderia se arrepender. E perguntou para ele, Pedro, tu que, em nome do Senhor Jesus, tu queres? Pedro, se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Amados irmãos, lá é maravilhosa que Deus... Falha é diferente do pecado, é verdade, minha irmã Rivane, existe falha. Existem dias que a gente falha. Existem coisas que a gente faz sabendo que é pecado, e é isso que a gente não deve fazer. Então, existem falhas. Quem nunca deixou cair um copo quando estava lavando uma louça? Quem nunca quebrou um prato quando estava... Isso é uma falha, não é um pecado. Quem nunca entrou em desacordo, em descomunhão com algum irmão na igreja? Isso é uma falha, não um pecado. Então isso são falhas. Mas pecado é quando a gente deseja o mal. Pecado é quando a gente maquina o mal. Pecado é quando a gente faz, Deus vai pesar a mão. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu não aceito. Eu vou lá, eu vou falar para todo mundo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, isso daí é pecado. Então nós temos que entender. Eu peço perdão todos os dias para Deus. Porque o espírito das trevas quer com que a gente venha pecar. E no momento que a gente começa a pecar, a gente vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Então, irmão, se tu tem algo contra o teu irmão, sabe o que você deve fazer? Vai ter com ele. Se você tem algo com o teu esposo, vai ter com ele. Se você tem algo com a tua esposa, vai ter com ela. Vai, conversa, olha, eu acho que tu faz isso comigo. E isso não se agrada. Vai ter com ele, não adianta tu falar para as outras pessoas, ele não vai mudar por tu falar para as outras pessoas. Ela não vai mudar. Se tu falar para o mundo todo, a pessoa não vai mudar porque ela não vai nem saber. Ela vai ver que vai ter pessoas que vão estar pensando diferente dela, pensando mal. Mas a mudança não vai acontecer. Então isso é inútil. Isso é uma coisa fútil e infantil. Então a maturidade espiritual nós temos que ter. Eu louvo a Deus porque em meio a todas as
as lutas que eu tenho passado, Deus tem me mostrado, me provado que nós temos que ter a maturidade espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Creio que todos entenderam este ensinamento acerca do pecado que foi dado nessa ministração dessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em seus corações, que a gente venha entender, dobrar os nossos joelhos, que todos somos errados e pecadores. Amanhã, irmãos, às 19 horas, estará rodando ali o vídeo que está sendo gravado semanalmente, um vídeo sobre o mundo espiritual. Então, você aí participe deste vídeo também, onde eu vou falar sobre as influências na virada do ano. Existem sim influências malignas e existem influências positivas no mundo espiritual acerca da virada do ano. Pessoas consagram o seu ano a Satanás e não sabem. Pessoas deixam de consagrar a Deus e não sabem. E é por isso que acontecem muitas dificuldades. Jesus disse, eu vim proclamar o ano aceitável ao Senhor. Então Deus trabalha no tempo. Então nós temos que entender que Deus, Ele trabalha no nosso tempo, no nosso calendário também, em nome do Senhor Jesus, no nosso tempo estipulado na terra, porque Deus, Ele dá, em nome do Senhor Jesus, o tempo para que a gente venha adorar a Deus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. 5, 6 e 7 estaremos em São Gonçalo do Pará, você em Minas Gerais, vai lá participar conosco deste grande inauguração, em nome do Senhor Jesus. E 12, 13 e 14, 12, 13 e 14 estaremos em Paraná, Colorado, em o nome do Senhor Jesus. Estaremos aí então fazendo uma grande viagem missionária no mês de fevereiro, aonde vamos abrir, em nome do Senhor Jesus, onde vamos abrir uma obra e fazer 3 cultos aí especial, culto em nome do Senhor Jesus de inauguração do novo local da Igreja de Paraná, um local maior. Estaremos fazendo culto de ação de graça aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e estaremos também fazendo culto lá em Arroio Grande, a comemoração atrasada aí de um ano de obra, aonde vai descer vai descer uma equipe lá do Belém do Pará, aonde estamos aí com a missionária Rivane também, que está orando para vir aqui descer conosco em Arroio Grande, Porto Alegre e também na cidade de Colorado, Paraná. E também, amados irmãos, os nossos irmãos dos Estados Unidos, creio que se assim Deus permitir, estarão aqui conosco. Estaremos entregando ali 50 cesta básica. Também estará conosco Hilda Braga e pastor João Batista. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Então você que quer conhecer Hilda Braga, vai lá no Paraná, vai no Rio Grande, ou vai até mesmo conhecer Hilda Braga e pastor João Batista, vá lá, vem aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre estaremos fazendo também uma vigília, onde todos os irmãos de toda a obra aí vai receber a oportunidade. Vai ser uma bênção ali aquela vigília, pregação, louvor, oração, pregação, louvor, oração, e vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus, mistério, revelação, profecia, a glória de Deus vai descer naquele lugar. E também, amados irmãos, glória a Deus, e também em o nome do Senhor Jesus, coisas novas e tempo novo Deus tem para nós em o nome do Senhor Jesus. Tem algo aqui que eu tenho que falar também para os irmãos que eu não estou lembrando agora, porque são muitas coisas. Sim, lembrei. Estaremos também, irmãos, em nome do Senhor Jesus, lá em São Gonçalo do Pará. Pastor Sandro Márcio vai estar conosco também, nos ajudando lá, em nome do Senhor Jesus, na inauguração. E também nós estaremos ali em Minas Gerais, na casa do meu irmão, se possivelmente fazendo uma live. Estaremos também junto com o pastor Wanderson Trovão, em Maringá. Estaremos lá junto com o nosso irmão, em nome do Senhor Jesus, na sua clínica de reabilitação. E também, se Deus permitir, participando de um culto com o nosso irmão lá, em nome do Senhor Jesus. E estaremos também na rádio, em São Paulo, Rádio A Verdade Liberta. Então, estaremos também aí também na igreja do meu irmão Rui, em nome do Senhor Jesus, pastor Rui, lá pregando em São Paulo. Irmãos, Deus tem grandes coisas para nós, um grande tempo, então as vitórias vão vir. Estamos passando esse tempo de luta, mas logo na virada de ano já vai vir a vitória em o nome do Senhor Jesus. Tem muitas coisas para acontecer. Então, você que é de São Paulo vai ter a oportunidade aí de estar cultuando, adorando conosco, né? Se você não tem uma igreja para congregar,
em nome do Senhor Jesus, mas vai poder estar lá naquele dia para a gente se conhecer, porque eu quero conhecer os inscritos também desse canal que querem aí nos conhecer, porque a Bíblia diz que tem que ter a comunhão. Então você de São Paulo vai ter oportunidade, vai ter o culto lá, vou dar o endereço, vou dar o local para você ir lá no culto do meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Pastor Rui, em nome do Senhor Jesus, já falei com ele, isso em São Paulo. Vou estar passando as datas, tudo direitinho. Vamos estar em Maringá também, lá na igreja do pastor Wanderson Trovão. Estarei passando aí a data, será no meio da semana, mas estarei passando a data para os irmãos também. E também estaremos ali no Sandro Márcio, em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênção. Colorado, nós estaremos em Colorado e estaremos em Maringá. Maringá e Colorado. Estaremos lá na cidade em Paraná, Colorado e Maringá. Então, irmã Levita, é da onde, irmã Levita? Eu creio que seja perto. Se programe lá, que eu quero dar um abraço aí na irmã Levita, para a honra do Espírito Santo de Deus. Esta irmã é abençoada aí, uma anciã, em nome do Senhor Jesus, uma anciã que está aí nos acompanhando, tem crescido, tem ajudado, em nome do Senhor Jesus. Vou passar a igreja, eu não sei o endereço ainda, mas vou estar passando o endereço lá de Colorado, porque o endereço é novo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e o poder, a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Quero dizer para vocês, irmãos, já estamos com 20 cesta básica. 20 cesta básica, falta 30. Em nome do Senhor Jesus, mas tem os irmãos que falaram que também vão nos abençoar. Você que tiver tocado para nos ajudar no culto de ação de graça, onde nós vamos dar 50 cesta básica para 50 famílias e depois vamos estar acompanhando elas. Vamos estar visitando na outra semana, levando roupa, indo lá, orando, trazendo para a igreja, fazendo com que elas venham andar. Então isso daí é uma isca que nós estamos lançando para pescar, para ganhar alma. De 50 famílias, em nome do Senhor Jesus, eu quero ganhar 20, trazer 20 famílias para a igreja, para que eles venham cultuar. Porque eu creio que almas Deus vai nos dar. Vão ir lá para receber a cesta básica e vão sair convertidos, libertos para a honra do Senhor Jesus e recebendo o acompanhamento da igreja. Porque nós estamos montando equipes que vão agora de 2 em 2, indo lá dar ensino bíblico, orando por libertação, por cura e acompanhando aquela família e levando também no culto. Vamos cuidar daquela família. Você é responsável por cuidar aqueles 3 meses ou 2 meses daquela família, até com que eles venham aceitar Jesus. Então, é uma equipe de 2, um casal ou 2 casais, que vão estar indo sempre numa casa, indo lá, ajudando, acompanhando, pregando e trazendo para a igreja. Aí, eu como pastor vou dizer, olha, varão, vocês são responsáveis por aquela família ali. O que está acontecendo? Por que não vieram no culto? Traz, convida, precisa que vamos lá, e aí nós vamos lá com toda a igreja. Não, vamos lá, vamos ajudar, porque é assim, tem que estar perto das almas para que elas venham ser libertas. A Bíblia diz que não há comunhão das luzes com as trevas. Então, quando a gente chegar, a treva vai ter que sair. Então, tudo isso, Deus está dando sabedoria para que a gente venha a ser efetividade. Deus não está se agradando só de demônio cair, de libertação, de visualização. Deus, Ele quer que a gente ganhe realmente almas para Jesus. Ele quer que almas venham ser transformadas, venham estar sentado dentro da igreja, ser transformada. Falar, Jesus me libertou, a igreja me estendeu a mão, foram lá em casa, me buscaram, me acompanharam, e é isso que Deus Ele quer fazer, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Uma ótima tarde, meus amados irmãos.